9h05, vamos ver tempo. Então, bom dia para todas. Espero que todos estejam bem, né? Saúde. E até estou pensando que hoje é capaz de entrar menos pessoas por causa do feriadão, né? Que vai ter para frente. Mas tá bom, nós estamos aqui, né? Então, queridas, nós estamos fazendo o livro de Atos e a gente já viu um pouco da vida de Pedro e também de outros personagens ali de Atos, né, que a Luatane ministrou para nós. E nós achamos por bem ver um pouquinho da vida de Paulo, porque Paulo é uma figura muito importante. Eu sei que nós conhecemos bastante da vida dele, mas tem 13 epístolas depois de Atos que Paulo que escreveu. Então, é muito importante que a gente conheça o pano de fundo disso aí, né? Um pouquinho, pelo menos, que são muitas coisas. Mas é interessante a gente conhecer um pouco da experiência de Paulo, da vida de Paulo, porque realmente ele foi um vaso escolhido na época dele, né? Que o Senhor escolheu para poder transmitir muitos mistérios para o início da igreja. E aí, então, eu queria dar oportunidade para a Márcia. Eu queria apresentar a Márcia, para quem não conhece. A Márcia é de Belo Horizonte, irmã da minha cunhada, Patrícia. A Márcia é uma irmã querida, a Patrícia também é uma irmã querida. Todas duas são muito amadas por nós. Duas meninas de Deus mesmo. E a Márcia, então, ela vai dar um testemunho dentro dessa vida da vida de Paulo. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho para nós. Então, ela está com a palavra aí, viu, querida? Deus te abençoe. Amém, gente. Ô, gente, assim, é muito bom estar aqui, né? Eu tenho sido muito abençoada aqui junto com vocês. E 2 semanas atrás, quando a Raquel falou sobre os personagens de Atos, né? As pessoas que ali, para a gente poder estudar, a primeira pessoa que veio na minha mente, eu acho que, né, é até inevitável isso, foi Paulo. Como a Raquel falou semana passada, né? Metade do livro de Atos é a figura de Pedro, que sobressai, e a outra metade, Paulo. Mas aqui, gente, assim, o que veio no meu coração é uma experiência, assim, é algo que traz para a minha vida um tremendo encorajamento através da vida e do testemunho de Paulo, né? Assim, eu gostaria de falar tudo sobre ele, né? Não só sobre o que a gente encontra, né, nas cartas, primeira menção sobre ele mesmo lá em Filipenses, capítulo 3, depois livro de Atos, Timóteo, Gálatas. A gente também nem teria esse tempo, mas eu queria pensar algumas coisas, né, para chegar no ponto que toca profundamente o meu coração. Eu queria primeiro a gente usar só 2 menções, 2 referências, só para a gente ver. A primeira, onde onde é falado sobre ele, que é lá em Filipenses 3, 4, 6. Eu vou ler para a gente ir mais rápido, né? Filipenses 3, 4, 6. Só um minutinho aqui. Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu, ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa é a primeira menção aqui no Novo Testamento sobre a vida dele mesmo, é ele mesmo falando dele mesmo, né? E eu queria lembrar, trazer também para vocês a última, lá em Timóteo, 2 Timóteo, deixa eu abrir aqui, 2 Timóteo, capítulo 4,
A última carta, né? Ele escreve da sua segunda prisão em Roma, e essa prisão, nessa prisão, ele tinha plena certeza que ele seria morto, né? Na primeira, não, mas na segunda, sim, ele teria certeza. E ali ele estava, gente, Paulo estava ali preso como um malfeitor, né? É muito pesado para a gente pensar nessa situação, mas ele estava preso como um malfeitor, como o líder dos cristãos, né, das pessoas que tinham incendiado Roma. Essa era a culpa que caía sobre ele, né? E ele estava ali naquela masmorra, todo mundo já sabe as condições daquela prisão, e dali ele escreve essa última carta, foi o último relato dele a Timóteo, capítulo 4, vou ler aqui rapidinho, do versículo 6 até o 18. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. É muito triste, né? O nosso coração fica constrangido, fica partido quando a gente vê a trajetória desse servo, desse apóstolo. Era o fariseu. Eu não vou nem mencionar, né, o início da sua vida, né? Fariseu dos fariseus, onde ele foi estudar, ele era um cidadão romano, foi para Jerusalém, foi ali estudar com Gamaliel, o melhor mestre. Então, todo o conhecimento de Paulo era algo grandioso demais, sobressaía. Ele era considerado como o apóstolo dos apóstolos, né? Mas eu queria ver alguns aspectos com vocês que vai me levar ao testemunho em si, né? E eu acho que vai também ganhar a vida de todas nós aqui, porque eu tenho certeza que todas nós temos ou passamos pelas mesmas batalhas. Olha só, ele sentia que ele devia fazer todas as coisas, não só contra os cristãos, porque lá em Timóteo a gente vê que ele fez por ignorância, por zelo à religião, por defender a sua religião, entre aspas, né? Então, ele entendia que ele tinha que fazer muita coisa contra, não só os cristãos, mas o nome do Senhor.
ele perseguia os cristãos, né? Então, vamos ver só alguns pontos rapidamente, só para a gente entrar nesse contexto. Primeiro, ele respirava, né? A morte contra os discípulos do Senhor. Essa expressão, né, que está lá em Atos 9:1, ele respirava, né? Saulo respirava ameaças. Essa expressão no grego, respirar ameaças, ela se refere também, ela é usada para se referir a uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la. Esse primeiro aspecto, né, da vida dele, fora o conhecimento que ele tinha e o zelo. A segunda coisa que a gente vê lá em Atos 8:3 é que ele assolava a igreja. Ele entrava, gente, olha, ele entrava nas casas dos cristãos para arrastar com ele homens e mulheres presos, quando ele mesmo não dava sentença de morte, né? Terceiro ponto, lá em Gálatas 1:13, ele devastava a igreja, né? O outro ponto, em Atos 9:21, tudo isso a gente vai dar uma lida agora, quando a gente lê e estuda Atos, né? Ele exterminava os discípulos lá em Jerusalém. Ele era um assassino. Ele era um assassino, um homem sanguinário. A gente não, né, foge ao nosso entendimento. A outra menção em Atos 22:4 é que ele também perseguia o caminho. Lembra como que os cristãos eram chamados? Né? O caminho. Até a morte, em fúria assassina. Lá em Atos 26, que é outro ponto, 10, ele colocou muitos santos, né, nas prisões. Lá em Atos 26:11, não só ele invadia as casas, mas ele entrava nas sinagogas, ele ameaçava os cristãos a blasfemarem. Quer dizer, era uma perseguição, né, contínua, que se deu, logicamente, depois da ressurreição do Senhor, né? Ela começou ali. Era uma perseguição não só física, mas também emocional, porque ele forçava os cristãos a blasfemar, né? A blasfemar, e açoitava. Ele entrava nas sinagogas, açoitava, forçando os cristãos a blasfemar. E lá eu gosto muito de ver esse depoimento dele em Atos 26 ao rei Agripa. É um pouquinho mais completo que o testemunho que ele dá, o testemunho que é dado da sua conversão em Atos 8, porque lá ele fala alguns detalhes que Atos 8 não tem. Depois a gente pode comparar isso, né? Lá em Atos 26, do versículo 12 ao 16, né? Eu queria só dar uma olhadinha aqui, vamos abrir lá. Atos 26, desculpa. E ele fazendo a sua defesa, né, para o rei Agripa ali. Então, ele fala o seguinte: numa dessas viagens eu estava... Gente, isso daqui é lindo demais, eu tenho que dar uma parada, porque numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos, ele e os soldados, todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aqui, quando o Senhor
antes de mencionar outra coisa sobre essa aparição do Senhor, quando ele fala dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão, ele está nos fazendo ver o quanto Paulo era uma fera, um touro, entre aspas, indomável. Porque o arguilhão, aquela vara com uma ponta de ferro, é para cutucar o boi feroz, para trazê-lo de volta, para amansar. Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante aqui? É que Paulo, ele não foi aqui que ele teve um encontro, o primeiro encontro com o Senhor ou com o Espírito Santo de Deus aqui, né? Gente, imagina só, o Senhor já vinha cutucando a vida dele com esse aguilhão, né? Já vinha cutucando. Olha só lá em Atos 7, quando Estevão foi apedrejado. Estevão fala uma coisa ali e Paulo estava presente. Será que Paulo... Eu sempre fiquei imaginando, pensando nisso. Gente, Paulo calado, olhando aquelas coisas. E Estevão, naquele capítulo longo todo, capítulo 7, dá um testemunho maravilhoso, né? Falando desde Moisés até a vinda, né? Até a vinda e morte do Senhor. Mas tem uma coisa, eu queria voltar lá rapidinho, Atos 7. Olha só. Só um minutinho aqui para eu... que ele faz no finalzinho de Atos 7, que ele faz uma declaração que, se não atingiu a vida de Paulo, né, é impossível, porque todos os outros, os fariseus, os sacerdotes, ficaram enfurecidos, né, e começaram a apedrejá-lo. Mas ele fala o seguinte, 7:51. Olha a ousadia de Estevão. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores, assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles, mas Estevão cheio. Gente, imagina isso, as pessoas vendo isso, Paulo vendo isso. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa declaração foi tão forte que eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de quem? De Saulo. Eu creio que aí já foi uma boa cutucada. Vocês acham que Saulo, né, não guardou isso? Você acha que isso passou desapercebido? Vocês acham que quando eu falo vocês, é nós, né? Nós todas. Mas vocês acham que quando ele entrava, invadia sinagogas e forçava os cristãos a blasfemar e viam que eles não blasfemavam, açoitava os cristãos, levavam-os presos, e muitas vezes por eles era dada a voz como chama? De morte, né? Ou quando ele assolava, ou quando ele matava os discípulos, ele era um assassino. Vocês acham que coisas não foram sendo depositadas dentro dele? Mas ele não se rendeu. Ele não se rendeu. O aguilhão estava ali, cutucando. Mas
Deus, aí entra uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, que é uma coisa pessoal, mas eu sei que vocês aqui têm uma história com respeito a isso, porque quantas vezes a gente leva anos e anos, né, orando pela conversão de uma pessoa, não é? Eu tenho a minha listinha, meu caderninho de oração aqui, e outro dia eu estava vendo, tem uma aqui que é desde 2014, é um amigo com 2 filhos para se converter, né? E não só ele, família, tenho experiência da minha família, minha mãe, né? Conversão da minha mãe, a volta do meu filho que estava afastado também para o Senhor, tantas lutas. E quantas vezes a gente olha num momento assim de tristeza, abatimento da gente mesmo, tirando os olhos do Senhor e olhando para a situação, a gente olha para aquela pessoa por quem a gente está orando e fala assim, essa pessoa não tem jeito, ela não vai se render, né? Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Mas, gente, sem brincadeira, todas as vezes. É por isso que a conversão de Paulo é tão forte para mim, fala tanto ao meu coração, porque todas as vezes o Senhor, mexe os dedinhos e me traz, de volta, né? E me traz a lembrança quem ele é e o poder, porque se ele fez isso com a vida de Paulo, se ele me salvou, em primeiro lugar, e fez isso com a vida de Paulo, né? Como não fará por aqueles que nós temos orado, né? Que é filhos, esposo, amigos e etc. Não é mesmo? Então, isso fala muito ao meu coração, porque aquele dia, na estrada de Damasco, o Senhor agiu com hora marcada. O Senhor é que agiu. Não foi Paulo que foi atrás do Senhor. Então, quando a gente pensa que é impossível para a pessoa ser quebrantada, né, de tão dura, o Senhor alcança essas pessoas. Aquele dia não foi Paulo que foi atrás do Senhor, pelo contrário, ele estava indo para Damasco para prender cristãos, né, com a cartinha de recomendação nas mãos. Não foi ele era uma fera, ele era um sanguinário, ele era um touro indomável, uma fera indomável. E naquele dia, o Senhor marcou o dia e a hora, olha só, o sol, né, bem em cima, posto ali. O Senhor atraiu, não, o Senhor se manifestou. Aquele dia, o domador de feras, o domador de touros indomáveis, né? Alcançou esse touro indomável e o lançou por terra. Ele foi lançado sem defesa nenhuma, né? E não só o lançou ali por terra, clamou em alta voz o nome dele. Não foi Paulo que clamou o nome do Senhor. Senhor, me acuda. Não, foi o Senhor. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que, Saulo? E naquele momento, esse touro, essa fera, caiu por terra. E essa voz não foi só ele que ouviu, né? A gente vê lá em Atos 26, não fala isso. No depoimento dele, é bom a gente ver junto, né? Mas em Atos 8, fala que todos ouviram, mas não conseguiram ver o que era. O Senhor tem a sua maneira, o seu tempo para agir. É isso que conforta o meu coração e que deve confortar e encorajar os nossos corações também. Que testemunho é esse, gente? Que obra maravilhosa é essa? Então, toda vez que eu olho, eu leio para isso, eu imagino aquela luz
descendo do céu, um trovão, porque foi uma voz junto com a luz, né? Lançando esse touro totalmente rendido. E ali foi a rendição de Paulo, e ali foi a salvação dele. Então, irmãs, esse testemunho que eu queria dar, porque isso fala muito ao meu coração, né? Como que o Senhor tem o tempo certo de agir. Essa foi a primeira parte da vida de Paulo. A segunda está aqui no livro de Atos que nós vamos ver, né? O que ele fez e como ele terminou. Terminou nessa prisão, preso injustamente, né? Já com a sentença de morte, terminou pobre, velho e com o corpo cheio de cicatrizes, mas ele fala, só ler de novo esse último versículo aqui em Timóteo, ele fala assim, e eu fui, Timóteo 4, né? Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, a esse Deus Salvador, Redentor, Resgatador, o Criador, a Ele seja a glória para todo sempre. Né? Que esse seja o nosso coração também. Toda vez que nos abatemos com não falta de esperança, mas quando a gente tira os olhos do Senhor e coloca na situação, normalmente, né, naturalmente, a gente desfalece um pouquinho, mas que a gente traga à memória aquilo que nos dá esperança. E essa conversão, para mim, é algo que sempre tem renovado a minha esperança no Senhor, no meu Salvador. Era isso que eu queria trazer para vocês. Amém. Amém, Márcia. Glória a Deus. Foi muito bom, viu? O Senhor continua te abençoando, viu, minha irmã? Te fortalecendo. Eu creio que todos nós somos muito abençoados, né, irmã? Obrigada, Márcia. Então, queridas, vamos continuar, né? Depois desse testemunho tão maravilhoso. Vamos continuar, assim, vendo a parte mais ou menos histórica da vida de Paulo, né? Só para a gente ter uma noção. Esses 2 versículos em Gálatas 19 e 20 resumem bem a vida de Paulo, porque ele fala, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a gente vai ver o que é uma vida que realmente, a vida cristã é a vida de Cristo em nós. Então, esses 2 versículos, eles resumem realmente o que foi a vida de Paulo, né? Pode passar, por favor, Joyce. Aí é uma parte histórica da vida dele. Lá em Atos, a gente vê muita parte histórica, mas depois nas epístolas, a gente vê o desenrolar dessa vida no coração de Paulo. Ele foi nascido em Tarso, que era uma cidade da Cilícia, uma cidade romana, né? Do Império Romano, cidade muito desenvolvida culturalmente. Ela possuía uma universidade muito famosa, e os jovens normalmente queriam estudar nessa universidade, que era a universidade grega, né? Ele era da tribo de Benjamim, como a Márcia já falou, já leu, foi instruído aos pés de Gamaliel, porque ele almejava ser um rabino, ele era um fariseu, que era a seita mais dura, né? Mais legalista, vamos dizer assim, do judaísmo. Ele era um cidadão romano por nascença, porque a Cilícia era a província romana, e Paulo era um homem das 3 culturas. Deus já estava preparando a vida de Paulo, porque Deus sabia. Paulo tinha uma mente muito desenvolvida, ele tinha uma mente muito larga, ele era muito inteligente. Então, Deus já foi preparando Paulo. Ele era um homem das 3 culturas. A judaica, porque ele era muito religioso, da cultura grega, porque ele estudou ali em Tarso, e da cultura romana. Naquela época, eram as 3 culturas que eram que realmente eram as mais importantes, todos gostariam de ter como vamos dizer, essa
dessa convivência nessas culturas, né? E Paulo tinha todas as três. Ele era um homem dessas três culturas, mas ele falou que considerava tudo como esterco, como lixo, a fim de ganhar o Senhor Jesus Cristo, né? A profissão dele era fazer tendas, porque os rabinos, eles não eram assalariados, eles precisavam ter uma profissão, e daí, isso aí nos mostra que realmente qualquer profissão que nós tenhamos, querido, nós estamos servindo o Senhor através dessa profissão. Pode passar, por favor, Joyce. Ele era zeloso, como a Márcia, nós já lemos, ele amava a Deus, mas ele possuía apenas uma visão terrena. Ele estava cego, né? Então ele perseguia aqueles cristãos, ele era, assim como a Márcia falou, um touro mesmo. Ele perseguia e achava que estava fazendo certo, que estava fazendo tudo direito, que estava fazendo um favor para Deus, né? Ele perseguiu os cristãos porque os cristãos diziam que Jesus era o Messias, e para Paulo, o Messias tinha que ser o herói, não só para Paulo, mas para os judeus daquela época, eles esperavam um redentor da nação deles, um redentor político, eles só pensavam nesse aspecto, mas Deus sabia que era muito mais, eles precisavam muito mais de um salvador no seu espírito, né? E a questão política viria depois, né? Como virá. Mas eles queriam um super-homem, vamos dizer assim, né? E ele não podia crer que esse herói pudesse morrer crucificado numa cruz, porque ele conhecia bem o Antigo Testamento, e lá em Deuteronômio está escrito que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Realmente, o nosso Senhor, ele foi amaldiçoado, mesmo quando ele foi pendurado no madeiro por nossa causa, né? Então, para Paulo, aquele que morreu na cruz era um fraco. Pode passar, Joyce, por favor. Mas Deus muda a concepção dele. Aí Paulo já foi bem falado pela Márcia, não precisa repetir. Paulo vai para Damasco, que era 224 quilômetros distante de Jerusalém, a fim de trazer os cristãos presos para serem punidos ou mortos, né? Mas, graças a Deus, irmãs, muitas vezes nós temos um objetivo, mas o Senhor muda aquilo, né? Para a honra e glória dele. E nesse caminho para Damasco, Paulo tem aquela visão. É uma visão celestial. Essa visão celestial acompanhou Paulo a vida dele inteira. Essa visão prendeu Paulo. Ele fala com o rei Agripa. Ele não foi desobediente à visão celestial. Então, ele teve essa visão celestial e não do império do mundo. E o Senhor, então, conquistou o coração de Paulo. Desculpa. O Senhor, então, usou Paulo, veja bem, por toda a Ásia Menor e quase a metade da Europa. Cerca de 20 mil quilômetros, foi o que eu vi aqui nos meus estudos, que ele andou ou a pé, por terra, por mar, e foi assim que Paulo, então, ganhou o mundo para Cristo. Quando Jesus falou com os discípulos que vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Roma era o confins da terra naquela época. Então, Paulo, ele espalhou o evangelho até o confim do mundo. E o segredo dele, qual que era? Foi a visão celestial. Ele teve uma visão do Senhor Jesus. Queridos, essa visão precisa ganhar o nosso coração, cada dia. Será que nós já encontramos o olhar do Senhor na nossa vida? Né? Então, essa visão era o segredo de Paulo. Isso que dava força para ele enfrentar tudo que ele enfrentou. Antes, ele tinha vergonha do Evangelho, mas depois ele diz lá em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Antes, ele via a cruz como fraqueza, depois ele diz, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Paulo foi salvo mais ou menos entre o ano 33 ou 34, e ele viveu até mais ou menos o ano 66. Essas datas, queridos, pode haver, às vezes vocês vão estudar isso em outros livros, pode haver alguma variação, mas é mais ou menos nesse tempo aí, não é?
Ele, logo depois que o Senhor Jesus morreu, foi assunto ao céu, então Paulo se converteu, né? O Senhor estava preparando aquele vaso, um vaso que fez diferença, assim como Moisés, como José, assim como João Batista, né? E Paulo, então, foi um vaso separado por Deus. Pode passar, Joyce, por favor. Então, nós vimos, então, naquele versículo de Gálatas, que Paulo, um homem em Cristo, a vida cristã é a vida de um homem em Cristo. Essa expressão é a expressão que Paulo mais gosta de ouvir, falar, né? Expressão em Cristo é muito importante, é uma frase favorita de Paulo. Essa expressão está mais ou menos citada umas 174 vezes no Novo Testamento. A vida cristã é isso, queridos, é nossa vida em Cristo e Cristo em nós, porque a vida cristã não é que ela seja difícil, ela é impossível de viver. Se Cristo não viver através de nós, se nós não descansarmos a nossa vida no Senhor, nós vamos pelejar a vida inteira e não vamos conseguir. Mas é Cristo em nós. Paulo fala muito, lá em Colossenses ele fala, Cristo em vós, a esperança da glória. É só Cristo em nós, é a vida dele em nós. Nós vamos estudar isso em Romanos. Como é importante isso, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo perdoando os nossos pecados, mas a cruz do Senhor Jesus Cristo tratando com as nossas vidas. Então, Paulo é um exemplo dessa vida, Cristo nele. A vida de Paulo nos ajuda a entender o que significa um homem em Cristo. No livro de Atos, nós já falamos, né? Nós encontramos a parte histórica, as viagens, os testemunhos dele, mas nas epístolas nós podemos ver esse desenvolvimento interior da sua vida. Isso é muito importante. Ele fala, inclusive, em Gálatas, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Ele fala aqui, deixa eu ver. Ele fala assim, Gálatas 1, ele fala assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me e a muitos avantajados a muitos da minha idade, quer dizer, ele era superior a muitos que eram, inclusive, mais velhos que ele, né? Sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim. Então, queridos, a gente vê que esse é um exemplo mesmo daquilo que Deus foi revelar, que Jesus foi revelado na vida dele. Ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Os estudiosos creem que foi naquele tempo que ele estava no deserto da Arábia, ficou 3 anos, né, nesse deserto, e ele ficou em silêncio 14 anos, ele mesmo fala isso, lá em Gálatas, né? Foi quando o Senhor ministrou diretamente ao coração de Paulo. Ele aprendeu diretamente do Senhor, porque ele não foi um apóstolo que andou com o Senhor, né? Mas ele, então, ele recebeu isso diretamente do Senhor. Agora, essa frase foi originada em Cristo. Lembra que nós falamos do desenvolvimento da doutrina? Cristo fala lá no capítulo 15, né, da videira verdadeira, ele fala, vocês permanecem em mim e eu em vocês. E aí, então, lá nas epístolas, Paulo vai desenvolver isso que Cristo falou, essa frase que Cristo falou, que é exatamente isso. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É exatamente isso que Jesus falou lá em João 15, né? Paulo iniciou sua vida cristã com a visão celestial e ele não somente experimentou essa visão, mas ele também obedeceu. Essa visão perseguiu Paulo e foi aquilo que conduziu Paulo durante a vida dele toda. A visão celestial passou a governar sua vida e o ponto central dessa visão, queridos, o coração dessa visão era uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Joyce. É muito importante a gente ver que
quando Jesus falou com Paulo assim, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, Jesus tinha morrido. Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas foi a primeira lição que Paulo aprendeu. Se você está perseguindo a igreja, você está perseguindo ao Senhor Jesus. Foi a primeira lição que ele precisou aprender. Porque ele fala, Senhor, quem és tu? Já pensou isso? A primeira lição que Paulo aprende é essa, irmãs, que realmente ele estava perseguindo, não era a igreja, ele estava perseguindo o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, isso é uma coisa muito importante. E depois, então, antes, Joyce, antes não tem um slide antes desse? Volta um aí, por favor. Ah, não, então é isso mesmo, Joyce, obrigada, eu me confundi. O que é importante também, irmãs, nós vemos, eu não sei se eu coloquei para frente, é que aí Jesus dá a ordem para ele, olha, você vai até Damasco, e lá, então, você vai receber uma instrução. Por que Jesus já não falou as coisas com Paulo e já não pregou para Paulo que tinha que pregar? Não. Paulo precisou ser conduzido, porque ele ficou cego, ele precisou ser conduzido até Damasco, depender de outras pessoas, porque ele, como aquele touro, igual a Márcia falou, ele não queria depender de ninguém. E ele ficou lá 3 dias em oração. E a gente vê, então, que Deus fala com Ananias, que era um irmão. Esse Ananias não tem nada a ver com Ananias lá que foi morto, né, logo no início de Atos, claro que não. É outro irmão que estava lá em Damasco. E Paulo, então, teve outra lição. Ele precisou depender desse irmão. Esse irmão precisou de orar por ele. Mas pode voltar, Joyce. Não é esse, não, dona Raquel? É esse, mas esse está para frente, não está? Está bem para frente. Não, então, pode voltar lá atrás mesmo, eu que me confundi. E daí, então, ele precisou mesmo de voltar e depender desse irmão. Então, depois nós vamos ver essa parte aí para frente. O primeiro estágio, então, da vida de Paulo, o estágio dele, foi entre esse ano da conversão dele até 45, mais ou menos. Foi o que ele relata lá em Gálatas 1, de 15 até Gálatas 2, 2. Então, fala sobre a conversão, fala que ele prega em Damasco, ele fica 3 anos no deserto da Arábia, vai para Jerusalém, e então volta para Tarso. E ele fica lá escondido em Tarso mais ou menos 8 anos. Isso significou uns 14 anos, mais ou menos. E esse tempo, então, ele fica em silêncio. Os estudiosos creem e falam que realmente nesse tempo foi quando o Senhor ministrou o coração de Paulo. O ministério de Paulo é um ministério muito grande. Era não só para os judeus, mas também, principalmente para os gentios. E ele tinha uma mente privilegiada, e o Senhor já tinha preparado, como a gente viu aqui, antes dele nascer, né? Porque era um vaso escolhido. E aí, então, Barnabé busca Paulo e fica em Antioquia. Aí, queridos, o quartel-general da igreja passa de Jerusalém para Antioquia. Isso está lá em Atos 11, 25. Depois as irmãs podem ler com calma. Onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E aí, Paulo e Barnabé voltam para Jerusalém para levar socorro para os cristãos. Pode passar, Joyce. Os cristãos estavam passando necessidade. No segundo estágio da sua vida, que é mais ou menos entre os anos 45 a 54 depois de Cristo, que está lá em Atos 13 e 14, acontece a primeira e a segunda viagens de Paulo. Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo fala assim, me separe Barnabé e Paulo, é Barnabé primeiro, depois Paulo, depois que Paulo pega a dianteira, né? E eles, então, vão viajando, e até eu coloquei um mapa, eu não sei se vai dar tempo da gente ver esse mapa, porque eu não quis escrever as cidades todas que eles passaram, irmãs, porque eu acho que além de ser muito, seria cansativo para as irmãs, também não é o nosso objetivo aqui. Mas as irmãs podem ver, em vários lugares tem todas as cidades, inclusive Atos, todas as cidades que eles passaram. Nessa primeira viagem de Paulo, ele já foi apedrejado, e ele continuou sua viagem. Na segunda viagem foi quando Paulo se separa de Barnabé por causa de Marcos, nós também já conhecemos esse fato, e Paulo então leva Silas, e depois ele encontra com Timóteo. Então foi quando houve a conversão de Lídia e do carcereiro. Pode passar, Joyce, por favor.
O terceiro estágio da vida de Paulo, entre o ano 54 e 66, mais ou menos, que está lá em Atos 18 e 19, é a terceira viagem dele. Ele viaja mais por tanto de cidades e vai nas igrejas que ele tinha fundado, né? E exortando os irmãos, separando os presbíteros e fazendo todas essas coisas. E ele volta para Jerusalém, ele sabe que foi quando teve aquela profecia de Ágapo, né, que ele seria preso, e lá em Jerusalém realmente ele é preso, os judeus que fazem aquele motim, ele é preso injustamente, foi quando ele faz aquele discurso, né, e é muito importante a gente ler isso e ver como é que isso é precioso, esse discurso que ele faz, porque todos os discursos de Paulo, todos os discursos de Pedro e dos irmãos ali em Atos, eles focam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Sempre, sempre, sempre o Senhor Jesus Cristo é o personagem principal. E daí, então, depois que ele é preso, ele vai para Cesareia preso. Cesareia é onde aconteceu aquele fato de Pedro com Cornélio, né? E aí, então, ele é levado, então, para Roma, é quando tem aquele naufrágio. As irmãs lembram bem disso, né? Que depois, lá na ilha de Malta, teve aquela víbora, né? Que mordeu a mão de Paulo. Eles ficaram um tempo ali em Malta, até que eles chegam lá em Roma. Paulo é preso lá em Roma, mas ele fica numa casa que ele mesmo alugou, e é assim que termina o livro de Atos. E ele, então, as pessoas tinham acesso a ele ficou relativamente confortável, né? Não era uma prisão, assim, era uma prisão mais tranquila, porque o centurião que estava levando Paulo, ele ouvia muito Paulo, ele respeitava muito Paulo, o centurião que levou Paulo nessa viagem. Mas, e aí, então, termina o livro de Atos, lá em Atos 28, né? Mas acontece que existe, então, queridos, seria a quarta viagem. Os estudiosos também creem que Paulo foi solto dessa prisão. Provavelmente, isso é só historicamente, né, fora da Bíblia, eles falam que Paulo visitou ainda alguns lugares. Foi quando Nero assumiu o poder. Nero foi um imperador muito mal, muito mal. Ele foi tão terrível, que na própria história secular, alguns historiadores falam que as coisas horríveis que ele fez, que eles não tinham coragem de escrever. E Nero, então, foi quando Roma pegou fogo, e o próprio Nero colocou fogo em Roma, e o Nero, então, colocou essa culpa nos cristãos. Então, foi aquele morticínio, foi quando eles punham fogo nos cristãos mesmo, vivos, nas praças, e provavelmente Paulo não estava ali naquela época, porque senão ele teria sido morto. Mas aí depois, quando ele volta ali para Roma, ele é preso novamente, aí então ele vai para aquela masmorra horrível, uma masmorra assim, insalubre, uma masmorra desumana, é onde ele escreve então 2 Timóteo. E daí então ele sabe e logo depois há o martírio dele, né? Foi quando ele escreveu 2 Timóteo, sua vida, então, chega ao fim. Pode passar, Joyce, por favor. Esse, finalmente, queridos, ele pode ter sido solto ou não, a gente não sabe. Mas o fato é que, enquanto ele estava preso, ele escreveu várias cartas que foram tão importantes, né? O Senhor sabia o que estava acontecendo e que Paulo talvez precisasse ficar mesmo num lugar para ele poder, então, passar tudo aquilo que o Senhor tinha colocado, depositado na vida dele. Então, nós vamos ver algumas lições da vida de Paulo, foi aquilo que eu estava falando. Primeiro, a oração. Lá em Atos 9, logo que ele converte, lá em Atos 9, são lições que nós precisamos aprender, né? São várias. Queridos, é muito rico isso aqui, muito rico. Essa vida de Paulo. Como nós vamos começar a estudar suas epístolas, é muito importante a gente saber como que era realmente o cerne da vida dele, que era a visão celestial, que era mesmo centrada no Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Atos 9, 10 e 11, foi logo depois que ele converteu, está falando assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidá-lo de Tarso, pois ele
está orando. Então, Paulo ficou 3 dias em jejum, depois que ele ficou cego, depois daquele encontro, ele estava orando. Outra coisa que a gente vê na vida de Paulo é a comunhão. Muito importante, irmãs. Deus usou um irmão para abrir os olhos de Paulo. Não precisava de fazer isso. O próprio Senhor podia ter feito isso. E já ter ministrado tudo que ele precisava na vida de Paulo. Mas era tão importante que Paulo aprendesse essa lição. Cristo e seu corpo, que é a igreja. Tanto que Paulo é que teve essa revelação. Nas suas epístolas, ele que fala que Cristo era o cabeça, a igreja é o corpo. Então, é importante saber viver e depender dos nossos irmãos. Ó, queridos, como que muitas vezes nós, às vezes, desprezamos os nossos irmãos, né? Não damos valor. Mas nós precisamos de aprender e depender desses irmãos. Quarta-feira, o Mateus deu uma palavra no culto de quarta-feira, ele falou uma coisa tão importante, que muitas vezes, quando a gente está convivendo com o irmão, o Senhor fala com a gente, olha, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. A gente precisa ver os irmãos assim, porque o Senhor habita naquele coração, assim como habita no nosso. E então, quando aquelas escamas dos olhos de Paulo foram tirados, a primeira visão que ele teve foi de um irmão. Então, querido, isso é muito importante na nossa vida, porque às vezes a gente pensa, não, que esses irmãos são chatos. Nós somos mesmo, nós somos complicados, nós somos difíceis, mas, veja bem, nós não podemos nos afastar da comunhão. A gente pensa, não, eu vou ficar sozinha, eu consigo ouvir muitas palavras, né? A gente tem essa facilidade de YouTube, tantas coisas, mas, irmãos, nós precisamos da comunhão. E a primeira pessoa que Paulo viu foi o irmão. Então, ele teve que aprender isso, a igreja como corpo de Cristo, e nós precisamos caminhar juntos. A terceira coisa, então, foi o batismo. Lá em Atos 22:16, o próprio Paulo, dando testemunho da conversão dele, desculpe, irmãs, eu estou já lendo os versículos para a gente não demorar, que o nosso tempo está terminando. Lá em Atos 22:16, fala o seguinte, e agora... Paulo está falando com ele, apresentando a defesa dele, né? Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele, que é do Senhor Jesus Cristo. Então, esse aqui é o testemunho de Paulo, falando sobre o encontro que ele teve com Jesus, foi o que a Márcia falou, é mais detalhado aqui. E foi Ananias que falou isso para Paulo. Então, ele teve o batismo. O batismo significa, irmãos, que nós somos sepultados para o mundo e estamos agora vivendo no reino de Deus. Isso é importante. Muitas vezes as pessoas pensam, mas o batismo é uma coisa tão simples. Não é. O batismo é um testemunho que a gente dá para o mundo e para as hostes celestiais, que nós agora morremos para esse mundo e nós temos um novo DNA, que é o DNA do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós pertencemos ao reino de Deus, por isso que o batismo é muito importante, queridos. Então, isso aí foi uma lição na vida de Paulo. E a quarta coisa também, não menos importante, mas é o testemunho. Atos 9:19. Se alguma irmã quiser ler, tiver aberta aí facilmente, quiser ler para nós, Atos 9:19, a parte B, até o versículo 21. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Isso. Obrigada, Raul. É exatamente isso. Queridos, todos nós que convertemos, nós precisamos aprender essa lição do testemunho. Às vezes a gente fica pensando, mas eu não sei falar, eu não sei isso, não sei aquilo, mas o testemunho é apenas a gente falar aquilo que nós vimos e ouvimos e experimentamos. Esse é o nosso testemunho, queridos. A gente não precisa fazer uma pregação. Esse é o nosso testemunho.
E o nosso testemunho é exatamente esse. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Esse é o nosso testemunho. Então, às vezes, a gente quer pregar, a gente quer discutir com o outro, a gente quer colocar as nossas ideias, né? E sempre achando que a gente é superior aos outros, mas o testemunho que a gente deve dar é exatamente isso. Alguma coisa eu sei, que eu era cego e que agora vejo. Então, o que nós temos que pregar é aquilo que aconteceu na nossa estrada de Damasco. O dia que o Senhor nos chamou pelo nome, e a gente pôde ter aquela visão celestial com o Senhor. O dia que o olhar do Senhor nos alcançou. Então, esse é o nosso testemunho. E isso precisa ser falado. Porque ninguém vai falar contra aquilo que você viu, que você ouviu e que você passou por aquilo. Uma experiência sua. Então, queridos, são essas 4 coisas. Eu acredito que esse é o último slide, Joyce. São essas 4 coisas. Ah, não, tem mais isso aí. Aqui são as cartas de Paulo. Primeiro grupo das cartas dele foram as primeiras cartas que foram escritas. Não tá na sequência cronológica, né, no Novo Testamento, mas as primeiras cartas foram escritas, foi 1º e 2º Tessalonicenses, que foi escritas de Coríntio durante a sua segunda viagem, entre o ano 50 e 51. Como eu falei com as irmãs, essas datas podem ter outras datas que as irmãs podem encontrar, mas não tem problema nenhum. Foram as primeiras cartas de Paulo a serem escritas. Isso aqui é só para um conhecimento das irmãs. No segundo grupo, desculpa, Paulo escreveu 1º e 2º Coríntios, Romanos, Gálatas. 1º Coríntios foi escrito em 56, foi escrito de Éfeso. 2º Coríntios e Gálatas foi escrito em 56 também, da Macedônia. E Romanos, Paulo não conhecia Roma, queridos. Paulo só foi conhecer Roma, nós vamos ver isso na carta de Romanos, quando ele foi preso lá. Mas já havia irmãos em Roma, e provavelmente não foi Paulo que levou o evangelho, e nem Pedro. Né? Foi talvez alguns irmãos que vieram na época de Pentecostes, foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, e eles falavam, né? Então, foi escrito em Corinto, durante a sua 3ª viagem. O terceiro grupo é Colossenses, Efésios, Filemão, foi escrito na prisão, e Filipenses também, na prisão em Roma. E Filipenses também, as 3 primeiras no ano 61 e Filipenses no ano 62 também na prisão. Essas cartas, Colossenses, Efésios, Filemão e Filipenses, principalmente Colossenses, Efésios e Filipenses, foram as cartas mais profundas que Paulo escreveu. Essas cartas são muito maravilhosas, né? Depois, então, o 4º grupo, que é o último grupo, foi 1º Timóteo e Tito, foi no ano 64 e 65. Alguns acham que Paulo não estava preso, ou se estava preso, estava naquela situação mais favorável, né? Numa casa que ele mesmo alugou e podia receber as pessoas, nós não sabemos. Mas, segundo Timóteo, com certeza, Paulo já estava na masmorra, naquela prisão horrível, né? No ano 66, depois de Cristo. Foi a última carta que ele escreveu. Então, acredito que esse aqui é o último, né, queridos? O slide. É, Joyce? Nem eu estou sabendo. Mas, então, queridos, são muitos. Aí, tem um mapa. Eu vou deixar o mapa aí, mas vocês encontram esse mapa, vocês são bem mais versadas, né, vamos dizer assim, na internet, vocês encontram esse mapa com facilidade na internet, fala de todas as viagens dele, se vocês quiserem saber os detalhes, é muito importante em cada cidade que ele passou, como é que ele foi orientado pelo Espírito Santo, né, e também lendo lá em Atos, como é que essas igrejas foram formadas, como o Senhor usou Paulo, é aquilo que a gente falou, toda a Ásia Menor e praticamente quase a metade da Europa. Realmente, irmãs, é uma vida que nos inspira, mas nós não podemos esquecer que é Cristo em nós a esperança da glória. Que a vida cristã é a vida de Cristo em nós, e nós em Cristo. Foi aquilo que ele falou, que o Senhor Jesus falou lá em João 15, que realmente nós possamos estar ligados nessa vida dele, possamos entender melhor, quando a gente foi estudando as epístolas de Paulo, que o Senhor possa realmente ministrar ao nosso coração. O que é a vida cristã? A vida cristã é muito mais do que a gente fazer uma decisão pelo Senhor Jesus. Ele começa dessa forma, é o primeiro passo, mas a vida cristã é muito mais do que isso. É Cristo em nós.
que realmente o Senhor possa conquistar a nossa vida, que o Senhor possa mesmo transformar a nossa vida, que cada dia, irmãs, nós possamos conhecer mais o nosso Senhor e tudo aquilo que Ele fez por nós, porque Ele morreu por nós, mas nós vivemos através da vida dEle. É isso que nós vamos ver lá em Romanos. Então, eu creio que, através do testemunho da Márcia, nós podemos ter sido muito abençoados, nós fomos muito abençoados, e nós vamos continuar, se o Senhor assim permitir, na próxima sexta-feira, com a Epístola de Romanos. Tem 16 capítulos somente. Seria muito bom que as irmãs lessem, porque é um livro, todos eles são, né? Mas o Romanos é um livro maravilhoso, que está à base de toda a doutrina cristã, está ali em Romanos, é um livro muito precioso. Se não me engano, Lutero lia esse livro todo dia, o livro inteiro. Então, é um livro muito importante para a nossa vida, viu? Que o Senhor possa nos abençoar. Muito obrigada, queridos, pela atenção, pelo tempo aqui. Eu gostaria que alguém pudesse fazer uma oração. Roberta, você pode fazer para nós, por favor? Terminando esse tempo, agradecendo a Deus. Obrigada por esse dia que o Senhor fez, esse dia para ministrar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Nós queremos te dar graça porque o Senhor é maior do que tudo que a gente pensa, sente, vê ou imagina. A tua palavra nos lembra da tua grandeza, do início, do fim. Lembra o nosso lugar diante do Senhor como tuas filhas. Lembra que o Senhor é Deus que peleja e vai à nossa frente. Nos ensina o caminho que a gente deve andar. Traz o nosso coração mesmo submisso ao Senhor. Traz ele rendido ao Senhor. Traz ele totalmente entregue ao Senhor. Deus, tira as resistências da nossa mente, do nosso coração. Tira as durezas, o pecado, a nossa incredulidade gera em nós. Tira a nossa inflexibilidade de resistir, como Paulo resistiu por tantos anos, Pai. O Senhor fazia e acontecia, e ele estava duro. Muitas vezes a gente é assim também, o Senhor está fazendo, acontecendo, e a gente permanece duro em áreas da nossa vida. Nós queremos clamar para que essa luz que invadiu a vida de Paulo trouxe iluminação na vida dele, compaixão pelos irmãos, entre na nossa vida também. Amém. A área da nossa vida é que nós precisamos dessa ajuda de irmãos. Às vezes a gente quer que ela seja resolvida sozinha, mas o Senhor coloca pessoas. Eu quero clamar para que tanto a gente seja deixado ser conduzido por outros irmãos, quanto o Senhor nos alerta, nos incomoda, nos comunica aquilo que, assim como o Senhor comunicou a Ananias aqui, o Senhor comunica a nós, usada pelo Senhor, para a gente ir ao encontro de outros irmãos e irmãs que precisam daquilo que nós podemos entregar para eles a parte do Senhor. Então, Pai, coloca essa disposição no nosso coração de nos movimentar conforme o Teu Espírito nos compelir. Nós te damos graça por esse dia. Continua ministrando na nossa vida. Senhor, coloca a nossa mente atenta ao Teu movimento. Obrigada por esse privilégio de a gente parar toda sexta-feira para estudar a Tua palavra, Pai. Continua nos dando graça, sabedoria, força e revelação sobre a vida da Dona Raquel e sobre todas nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Uma boa semana para todo mundo. Albinha, tá boa? Denise. Deus abençoe, viu, queridos? Obrigada aí pela atenção, pelo tempo que a gente pôde estar junto, viu? Beijo no coração, viu? Amo você.